Olá, queridos entusiastas do Multiverso Geek! Satisfação tê-los de volta para mais uma emocionante dose de informações sobre o mundo de Jujutsu Kaisen. Hoje, mergulharemos de cabeça na última parte do resumo completo do atual e emocionante arco com já alguns episódios da animação. Se está ansioso demais para esperar a adaptação, ou se simplesmente acompanhou as outras partes do nosso resumo e quer descobrir o que vai acontecer. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Mahoraga ataca Aruta, mas Sukuna aparece e a salva. Sukuna vai para perto de Megumi e percebe que ele está quase morto. Sukuna entende o que está acontecendo e fica feliz por ter salvo a vida de Aruta. Ela provavelmente foi arrastada para o ritual de exorcismo, e se morresse, Megumi também morreria. Sukuna cura Megumi e diz para não morrer, pois ainda tinha planos para ele. Aruta fica surpresa e Sukuna manda ela ficar quieta e cuidar do Megumi quando ele derrotar o Shikigami. Mahoraga ataca, mas Sukuna bloqueia os ataques e fere Mahoraga com sua técnica. Sukuna nota que a Laminina amaldiçoada exterminadora de espíritos amaldiçoados, a Tama no Tsurugi, é rodeada de energia positiva igual à técnica amaldiçoada reversa, e se ele fosse um espírito já teria morrido. Sukuna fica surpreso ao ver os ferimentos de Mahoraga se curarem. Sukuna ataca, mas Mahoraga desvia o ataque. Sukuna imagina que Mahoraga é capaz de ver sua técnica amaldiçoada. Mahoraga ataca, e Sukuna bloqueia, mas é lançado voando. Mahoraga continua a atacar, mas Sukuna se esquiva e fere Mahoraga. Mahoraga se cura, e Sukuna imagina que Mahoraga é similar a Yamata no Orochi e que o segundo ataque, ao invés de conter energia positiva como o primeiro, contém energia amaldiçoada. Quando Sukuna contra-atacou, Mahoraga conseguiu reconhecer e desmantelar. Ambos os eventos aconteceram depois que Mahoraga girou os lemes que ficam em suas costas. Sukuna chega à conclusão de que o encantamento Furu dos 10 tesouros e aquele leme representam um círculo completo de harmonia. Sukuna aposta que o poder do Shikigami é a habilidade de se adaptar a quaisquer e todos os fenômenos, como se fosse uma mão atrasada no jogo de pedra, papel e tesoura. Sukuna pensa que se Megumi tivesse usado esse Shikigami no primeiro encontro dele, ele poderia ter morrido. Sukuna usa sua expansão de domínio. O Santuário Malevolente se difere das demais expansões de domínio por não criar um espaço separado com barreira. A habilidade de receber o domínio inato de alguém sem usar uma barreira é como um artista pintar uma obra não em uma tela, mas no ar. Realmente divino. Além disso, ao permitir uma rota de fuga, uma ligação é formada, o que aumenta a área efetiva do acerto garantido, com um raio máximo de quase 200 metros. Considerando Megumi, Sukuna reduziu o alcance do efeito para um raio central de 40 metros acima da superfície. Sukuna pensa em como planeja usar a capacidade de regeneração de Mahoraga para derrotá-lo. Assim que Mahoraga começa a se regenerar, Sukuna muda sua habilidade e a usa para derrotá-lo. Sukuna caminha enquanto Aruta olha surpresa por ele ter vencido facilmente. Ele pergunta o que ele está olhando e a ordena para sumir de sua vista. Aruta sai correndo pensando que conseguiu sobreviver de novo e que a sorte nunca acabaria. A técnica amaldiçoada de Aruta é armazenar milagres. Pequenos milagres diários são retirados da memória e guardados. Esses milagres armazenados são liberados quando a vida de Aruta está em perigo. As marcas sob os olhos de Shigemo mostram quantos milagres estão guardados, mas nem mesmo ele sabe disso. Aruta está feliz porque conseguiu sobreviver para ver o outro dia. A sorte dela acabou na luta contra o Nanami. Ao entrar no domínio de Sukuna é morto. Sukuna leva Megumi para Shoko para que ele seja curado e sai sem ser visto. Sukuna volta para o local onde lutou contra Mahoraga e chama Itadori para ver o estrago que ele fez. Yuji desmorona e deseja a morte, lembrando que será executado e que deseja ter amigos ao seu redor quando isso acontecer. Yuji pensa em como deve continuar lutando, já que seria apenas um assassino se fosse morto agora. Nanami, gravemente ferido, caminha pela estação e pensa que seria bom construir uma casa em uma praia isolada e ler os inúmeros livros que comprou e nunca leu. No entanto, Nanami decide que esse não é o momento e que precisa se concentrar em salvar Megumi, Maki e Obito. Nanami enfrenta e derrota vários humanos mutantes, mas logo em seguida Mahito aparece na sua frente. Os dois conversam um pouco, e Nanami começa a se perguntar por que está fazendo isso. De repente, Nanami vê Haibara, que está apontando para a direita, e avista Yuji. Nanami diz a Haibara que não pode dizer isso a Itadori, pois isso tornaria uma maldição para ele. Então Nanami chama Itadori e diz que deixará tudo para ele. Mahito aproveita para matar Nanami. Depois de ver isso, Yuji fica com raiva de Mahito e se prepara para lutar. Mahito faz o mesmo. Enquanto Yuji ataca, Mahito consegue distrair Yuji e muda de local. Mahito ataca com um golpe, mas Yuji consegue impedir o ataque. De repente, Mahito aparece e desfere um golpe em Yuji. Itadori pergunta a Mahito como ele pode brincar com a vida de tanta gente.
Mahito pergunta a Itadori se é para ele refletir sobre acabar com a vida de alguém para depois ter que olhar com remorsos na próxima. Mahito diz que vai dar uma resposta simples porque Itadori é uma pessoa simples. Ele afirma que os dois são a mesma pessoa, mas Itadori não entende o que ele está dizendo. Mahito pede a Itadori para não ficar triste, pois ele é apenas uma maldição falando bobagem. Ele continua dizendo que Itadori nunca o derrotará até que aceite esse fato. Yuji responde determinado que essas serão as últimas palavras de Mahito. Mahito começa a pensar em como derrotar Itadori. Ele descarta a ideia da mutação ociosa, pois não funcionaria. Aumentar o tamanho manipulado da alma o tornaria um alvo maior, o que seria praticamente suicídio. No final, Mahito decide que continuará manipulando seus membros, o que não deve ser um problema, já que pode perdê-los e regenerá-los como fez anteriormente. Ele sabe que precisa se concentrar e manter a forma do seu corpo para aumentar sua resistência. Mahito está pronto para apunhalar o coração de Itadori, mas enquanto o punho de Mahito atravessa o ar, Itadori desaparece da sua visão. Soltar o joelho é uma antiga técnica marcial que elimina o movimento inicial. Assim o Itadori não só solta os seus joelhos, mas também o quadril e os ombros. Ao invés de cair, esse movimento o guia aos pés do Mahito. De uma posição mais baixa, Itadori utiliza o impulso para atingir com a arte marcial Taido. Mahito se recompõe dos vários chutes e diz que é hora de começar o segundo round. Mahito continua a atacar Yuji à distância para evitar riscos. Yuji percebe como Mahito está se movendo de forma diferente em comparação com a última vez que lutaram. Mahito consegue escapar do campo de visão de Itadori, que sai em busca dele, mas se depara com dois humanos. Yuji alerta os dois humanos a se manterem seguros, mas Mahito aparece de um deles, desferindo um golpe. Em seguida, ele utiliza o outro humano para criar uma espada e planeja usar os humanos transfigurados para quebrar a mente de Yuji ainda mais, adicionando uma carta à sua estratégia. Algumas horas antes, Mahito ordena Dagon para comer tudo que estiver no seu caminho. Mahito diz que tem um monte de estoque agora e que é hora de continuar com o plano de matar Itadori. Jogo diz que não, então Mahito diz, me pegue se for capaz, e se divide em dois. Jogo tenta persegui-lo, mas Mahito bloqueia. Em outro lugar, o segundo Mahito encontra Nobara. Ela pergunta se ele é o espírito amaldiçoado de classe especial que está causando problemas para sua turma. Mahito brinca, dizendo que agora é famoso, e Nobara responde dizendo que ele é famoso por ser um covarde fujão. Nobara lembra o que lhe contaram sobre Mahito, que não é para deixar as mãos dele tocá-la. Nobara ataca, mas Mahito consegue se esquivar, mas faz com que uma placa caia. Nobara usa o sinal para desferir um golpe em Mahito, que diz a Nobara que a técnica não funcionará. Mahito imagina que Nobara é amiga de Yuji e que trazer seu cadáver para Yuji quebraria sua alma. De volta à luta entre Mahito e Itadori, a maldição lança 3 humanos em direção a Itadori. Ao ser atingido, Yuji cai no chão. Ele pergunta ao humano se está bem, mas o humano se transforma em uma maldição e explode, lançando sangue no olho de Itadori. O segundo Mahito nota que Nobara está evitando suas mãos, porque os outros feiticeiros alertaram a ela sobre sua técnica. Mas ele pode mudar sua forma original, só não pode manipular humanos transfigurados ou suas almas. O segundo Mahito sabe que pode manipular o seu corpo o quanto quiser sem sofrer riscos, pois ele não está lutando contra Itadori. Nobara lança alguns pregos na direção de Mahito, que contra-ataca, atingindo o braço dela. O segundo Mahito debocha de Nobara dizendo que avisou para ela que sua técnica não iria funcionar contra ele. Nobara diz que sabe disso, mas às vezes tem que só tentar. Mahito chama Nobara de estúpida. Num momento de distração, Mahito perde Nobara de vista, mas logo em seguida a encontra em cima de uma janela. Ela deixa cair vários pregos nos pés de Mahito e os detona com Airbin antes de descer, confundindo Mahito com seus movimentos. Enquanto ele está focado em Nobara, ela ativa a Airbin novamente e sua energia amaldiçoada se estende para a parte inferior do corpo de Mahito, imobilizando. Mahito percebe que a primeira explosão foi simplesmente para apontar os pregos para cima, colocando-os na posição perfeita. Nobara monta em cima de Mahito, mas ele não vê perigo em seu ataque. Nobara diz que desde que ficou sabendo sobre a técnica amaldiçoada dele, ela pensou em como derrotá-lo. Mahito percebe que Nobara estava blefando com seus ataques anteriores para fazê-lo pensar que ela não tinha um plano. Nobara martela um prego diretamente na testa de Mahito e ativa a ressonância. O ferimento repentino de Mahito o impede de acabar com Yuji. Itadori consegue abrir os olhos e reconhece as agulhas de Nobara saindo do peito da maldição. Quando Nobara usou a ressonância para acertar a alma de Mahito através do seu corpo, o resultado disso foi que a ressonância transmitiu do sósia para a alma original. Além disso, o dano causado à alma original foi então passado de volta ao sósia. O segundo Mahito fica chocado, achando que o que está acontecendo não é real,
Porque seu inimigo natural não é apenas Yuji Itadori, mas também Nobara. Ela sente que sua energia foi ativada em outro lugar próximo de onde estava. Nobara fala para Mahito que sua energia amaldiçoada não é tão forte que ele poderia ter tocado nela antes. Então ela pergunta ao Mahito se ele é tipo um sósia ou algo assim, que não consegue usar sua energia amaldiçoada. Mahito confirma que ela está certa. Itadori parte para cima de Mahito e o joga contra uma coluna, começando a desferir vários golpes. Devido ao efeito da técnica amaldiçoada que estava funcionando, Mahito não estava conseguindo se mover direito. Itadori agradece a Nobara, mesmo sabendo que não conseguiu salvar ninguém e desperdiçou os esforços de todos, mas ela mostrou que ele não estava sozinho. Nobara pensa que devido à ressonância está funcionando, os ataques devem desacelerar um pouco. Então ela diz que a batalha começa agora. Mahito diz que na verdade vai fugir. Nobara pensa que pode só ignorar e ir direto para B5F, mas ela sentia que se deixasse ele fugir agora, poderia voltar outra vez. Itadori estava tentando acertar um golpe em Mahito, mas ele se divide em várias partes e foge do local. Itadori começa a procurar qual delas tem a parte da alma que precisa para destruir. Um deles libera sua energia amaldiçoada para chamar a atenção de Yuji. Isso faz pensar que este é o corpo principal de Mahito e o quebra. No entanto, isso foi uma finta, os outros se juntam ao corpo de Mahito enquanto foge. Itadori sai em perseguição e vê os dois Mahito. Yuji chega à conclusão de que eles estão tentando se fundir novamente para se curar. Itadori não entende por que eles passaram um pelo outro, até que ele vê Nobara e Amanda correr. O corpo real age como um ponto cego para que Nobara não note a troca. Além disso, devido à luta dela contra o sósia, ela deixou a guarda baixa contra as mãos do Mahito. Mahito acerta um golpe direto no rosto de Nobara, enquanto Itadori mata o sósia com um único golpe. Mahito pensa que não conseguiu matar Nanami com um toque, e questiona se Nobara irá morrer com um toque. Nobara leva a mão ao rosto e se lembra de quando tinha 6 anos. Naquela época ela pensava que todos na vila eram estranhos e que ele era a única pessoa normal de lá. Fumi, uma amiga de infância de Nobara, mudou-se para sua pequena vila no interior na mesma época em que ela começou a escola primária. Todos na turma tinham mochilas vermelhas ou pretas, fazendo com que a azul clara de Fumi se destacasse. No entanto, a jovem Nobara queria a mochila azul clara, então se aproximou de Fumi para fazer uma troca, o que marcou o início de sua amizade. Fumi recuperou sua mochila após a escola, e Nobara, aborrecida, ficando calma depois de bater em alguns meninos para pular corda. Depois disso, Nobara passou a visitar a casa de Fumi para jogar Super Smash Bros com o pai dela. Nobara não gostava das pessoas da vila, já que a vila era bastante pequena e todos se conheciam, difícil fazer novos amigos. No início, Fumi pensou que isso poderia ser uma coisa boa, mas Nobara não gostou. Vários anos depois, um vizinho trouxe arroz de feijão vermelho para celebrar que ela tinha virado mocinha. Um dia, quando ainda eram crianças, Nobara levou Fumi para sua base secreta. Este lugar era na verdade a casa de uma garota chamada Saori. Ela era mais velha que Fumi e mudou-se para a aldeia depois dela. Saori nunca recusou a visita das duas porque ela estava sempre em casa. Nobara mudou após conhecer Saori, ela começou a falar de um jeito mais suave e a se tornar mais refinada. No entanto, as coisas começaram a mudar quando a casa de Saori foi vandalizada com grafite e lixo, e alguém deliberadamente amontoou neve na frente dela. Um pouco depois desse incidente Saori saiu da vila. Neste dia Nobara chorou bastante e Fumi ficou surpresa por esse fato. Em junho de 2018, Nobara obteve aprovação para se transferir para uma escola em Tóquio. A avó de Nobara resistiu à decisão, fazendo com que ela se matriculasse tarde. Nobara e Fumi se encontraram para se despedir enquanto Nobara se preparava para embarcar em um trem para fora da cidade. Animada para escapar da aldeia, ela fez questão de dizer que nunca mais iria voltar. Fumi ficou desapontada porque Nobara não derramou lágrimas por ela como fez por Saori. Essa linha de pensamento egoísta foi tão embaraçosa e indutora de culpa para Fumi que tornou difícil para ela falar naquele momento. Elas nem tinham falado sobre Saori desde o dia em que ela partiu. Nobara chama a atenção de Fumi e avisa que quando elas se reunirem, os três deverão estar todos juntos. Nobara cora com o fluxo de emoções e depois de um momento, Fumi chora e concorda com ela. Atualmente, Saori trabalha em um escritório até altas horas da noite. Seu colega de trabalho aponta que algo perigoso está acontecendo em Shibuya, mas Saori ignora. Saori conta a ele sobre seu tempo no campo e como conheceu uma jovem chamada Nobara. Se Nobara e Fumi a vissem hoje, Saori acha que ficariam desapontados. Voltamos ao presente. Nobara segura o rosto e lembra que todos na vila estavam loucos. Ela costumava acreditar que muitas pessoas eram loucas e atrapalhavam a vida de outras pessoas. Isso foi até ela frequentar a escola de Jujutsu e aprender que ser louca não é tão ruim assim.
Ela retrata as imagens de todos os seus amigos, Gojo, Itadori, Megumi, Maki, Inumaki e Panda. Ela pede desculpas a Fumi porque não vai conseguir cumprir sua promessa. Nobara olha para o rosto de Itadori preocupada e pede para ele dizer a todos que o tempo que passaram juntos não foi tão ruim. O rosto de Nobara incha ao redor do olho esquerdo e explode com os efeitos da transfiguração ociosa. Yuji observa com horror enquanto o olho de Nobara sai violentamente de sua cabeça e seu sangue respinga em seu rosto. Certo dia, Megumi, Itadori e Nobara estão descansando em uma mesa saboreando suas xícaras de café, até que Nobara derrama café na roupa recém-lavada de Gojo. Nobara, querendo se livrar da culpa, pergunta para os meninos de quem é a culpa, se é de Jishi que confiou neles para tomar conta de uma roupa recém-lavada ou dela que derramou um pouco de café. Eles respondem que é dela. Os três trabalharam juntos para tentar remover as manchas. Apesar dos esforços, grande parte da camisa continuou manchada. Negando totalmente, Nobara sugeriu que a camisa poderia passar por uma marca conhecida. Megumi acreditou que isso seria um insulto à indústria da moda e encontrou a marca da camisa em seu smartphone. Nobara queria saber quanto custaria possivelmente substituí-la. No entanto, ela e Yuji ficaram emocionados quando Megumi demonstrou que custava 250 mil ienes antes dos impostos. Nobara pediu aos meninos que depositassem 80 mil cada, enquanto ela depositava 90 mil, mas eles naturalmente recusaram. Em vez disso, eles escondem a camisa suja dentro do uniforme de Megumi. Irritando, Satoru chegou para buscá-los e imediatamente percebeu a protuberância na jaqueta de Megumi, bem como a carranca irritada em seu rosto. Incapazes de fingir por mais tempo, Yuji e Nobara soltaram risadas e tiraram a camisa do uniforme de Megumi. Itadori está de frente para Nobara caída no chão sem seu olho esquerdo. Perder para Shozo, o ataque do Sukuna, a morte de Kento Nanami fez com que a sanidade de Yuji Itadori chegasse ao seu limite há muito tempo. Satisfeito consigo mesmo, Mahito elogia seus próprios talentos e acredita que é uma verdadeira maldição. Ele ataca Itadori com energia amaldiçoada, mas também libera o Black Flash. Mahito questiona a determinação de Yuji, o que ele pensou que faria, apenas um controle de pragas ou uma exterminação de fantasmas, como aquelas histórias de faz de conta. Mahito diz que Itadori veio para Shibuya com uma determinação meia-boca, que isso é inocente e estúpido. Eles estavam em uma guerra, não em uma batalha para corrigir o que estava errado. Mahito volta e afirma que eles são a mesma pessoa, porque ele mata sem pensar duas vezes, do mesmo jeito que Itadori salva as pessoas sem pensar. Eles estavam em uma batalha entre os instintos de uma maldição contra a tal da dignidade obtida pela razão humana. Depois de acertar vários golpes em Itadori e deixá-lo caído no chão sem reação, Mahito pergunta a Yuji se ele já parou para contar quantas maldições matou. Mahito diz que ele não se importa com quantas pessoas já matou e tem a certeza de que vai acabar esquecendo Yuji também. Mahito transforma seu braço em uma garra semelhante a um louva-a-Deus e tenta matar Yuji. Mahito move seu braço para dar o golpe final em Itadori, mas neste momento ele aparece distante de Yuji, e quem está ao lado de Itadori é Todo, que usou sua técnica Boji-Voji para trocar de lugar com Mahito. Mahito não entende o que acabou de acontecer, mas percebe a cicatriz no rosto de Todo e nota que eles trocaram de lugar um com o outro, então Mahito chega à conclusão que aquela pessoa à sua frente era o mesmo que deu trabalho pro Anami. A Arata Nita chega no local e informa ao Todo que terminou de tratar a garota, mas ela provavelmente já está morta. Nita pede para Todo não fazer parecer que a morte de Nobara foi culpa dele. Todo pede para Arata cuidar também do seu irmão, Itadori. Ele pede para Yuji acordar, a batalha deles acabou de começar. Itadori diz que não pode continuar lutando porque tentou ajudar as pessoas, mas no final não conseguiu fazer nada. Ele sente que não passa de um assassino, e o que pensou que fosse sua convicção era apenas uma desculpa. Ele não consegue se perdoar por isso. Mahito pede para Yuji falar mais alto, pois não está ouvindo, e parte para o ataque. No entanto, Todo bate palmas para trocar a posição de Mahito no ar com Arata atrás dele. Mahito tenta se virar e atacar Todo, mas o aluno do terceiro ano troca a posição da maldição pela de Yuji. Pego de surpresa, Mahito fica exposto a um chute poderoso que o envia cambaleando em direção a Arata. Todo rapidamente troca Arata e Mahito novamente. Todo fala para Itadori que ele é um homem entre os homens, ele não deve ficar se limitando a algo tão mesquinho, porque eles são feiticeiros Jujutsu. Kujizaki, Nanami, todos eles são feiticeiros Jujutsu e, enquanto estiverem vivos, os amigos que se foram não terão sido derrotados. Todo diz que não se trata de pecados ou punições. No momento em que se tornam feiticeiros Jujutsu, as vidas deles não podem ser limitadas por esses infortúnios. Procurar por um significado ou lógica na morte pode sujar as memórias daqueles que perderam. Todo pergunta para Itadori o que confiaram a ele e logo em seguida Todo diz que é Itadori que não precisa responder agora, mas até ele achar a resposta, nunca é para ficar parado.
Para aqueles que vivem como feiticeiros Jujutsu, essa é a punição que devem suportar. Arata rapidamente trata os ferimentos de Yuji aplicando sua técnica amaldiçoada. Ele informa a Yuji que seus ferimentos não irão piorar daqui em diante, a menos que ele sofra novos. Arata avisa Itadori que fez o mesmo com Nobara e que ela está sem pulso e não está respirando. Não passou muito tempo desde que ela foi golpeada. Arata diz que ela tem uma pequena chance de sobreviver, por isso ele vai recuar e levar Nobara com ele. Mahito tenta atacar, mas todo desvia trocando de lugar. Mahito assume que seu oponente é habilidoso, desviando de seus ataques enquanto mantém distância de Itadori. Um pequeno humano transfigurado atrás de Todo se transforma em um grande espinho, mas Todo evita o ataque. Todo de repente bate palmas novamente e interrompe a linha de pensamento de Mahito. Yuji aparece diante do espírito amaldiçoado, de volta à luta. Itadori pensa que estava prestes a usar os seus pecados como desculpa para fugir. Ele pede perdão ao Nanami porque estava saindo pelo caminho mais fácil. Focado e novamente comprometido com a batalha, Yuji libera o Flash Negro em Mahito, destruindo o braço da maldição com Flash Negro. Mahito é derrubado, mas rapidamente cura seu ferimento. Divertido, a maldição sorri e diz que Yuji voltou dos mortos. Todo dá as boas-vindas de volta à batalha. Dentro de um trem para Shibuya, Mio assegura um dispositivo de Mekamaru. Ele diz que uma batalha pode ser decidida a qualquer minuto e que não adianta ir para Shibuya. Mekamaru pede a ela que volte. Mio a pergunta por que Todo e Nita foram para Shibuya. Mekamaru responde dizendo que a chance de Todo sobreviver é de 99%, o mesmo vale para Nita, que está acompanhando Todo, e a técnica amaldiçoada dele também será útil. Mio a pergunta se ela é inútil. Mekamaru diz que não foi apenas ela que não foi para Shibuya, Mai, Kamo, Nishimiya e até mesmo Utaimi. Ele diz que alterou os registros para garantir que todos estariam em uma missão ao sul de Kyoto no dia 31. Mio a pergunta por que ele não disse nada, por que não confiou neles, eram para todos estarem juntos nessa. Ela volta a questionar se é porque é fraca. Mekamaru diz que não, é ele que é o fraco, e admite que cometeu erros que nem conseguiria cometer. Ele confessa que havia alguém que amava e acreditava que ficaria bem independentemente do estado do mundo, desde que estivessem juntos. Mekamaru queria que fosse assim, mesmo que aquela garota não quisesse proteção dele. Mekamaru diz que chegou a dizer adeus e pede para ela encontrar a felicidade, não importa como, desde que ela esteja feliz, o desejo dele se tornará realidade. Em outro vagão do trem, Mai pergunta o que o Mekamaru fez, Utaimi responde dizendo que não importa mais, afinal ele morreu. Kamo comenta que Mekamaru não esperava muito deles. Momo concorda, mas diz que isso não importa porque qualquer um que fizer sua colega fofa chorar vai morrer. Enquanto isso, na estação de Shibuya, a batalha entre Mahito e os feiticeiros de Jujutsu continua. Com seu espírito de luta reacendido, Yuji luta eficazmente ao lado de Todo para manter Mahito na defensiva. Mahito sabe que a alma de Todo está com força total e uma transfiguração pode não ser suficiente para matá-lo. A alma de Yuji está em um estado muito menos estável, mas Mahito também não está em boa forma. Ele se sente com menos da metade de sua força total depois de ter seu clone destruído e ser atingido por Black Flash após a onda de ataques de Yuji. Tudo isso começou com Nobara, fazendo Mahito admitir que apesar de não ser ninguém para ele, Nobara deixou sua marca nesta batalha. Mahito planeja lidar primeiro com a mudança de Todo e tenta usar um humano transfigurado para distrair Yuji. Porém, Mahito fica surpreso quando Todo usa Boji Voji para trocar de lugar com o humano transfigurado. Isso permite que ele fique atrás de Mahito e force a maldição a destruir sua própria arma ao mesmo tempo. Todo pensa em se sentir deixado para trás agora que Mahito também pode usar Black Flash. Yuji se recusa a ficar para trás e usa a técnica durante o evento Godville. Todo se recusa a deixar Yuji se sentir sozinho e libera ele mesmo as faíscas negras. Ao desferir um chute alto perfeito, Todo acerta Mahito com Black Flash. O braço de Mahito é quebrado pelo Black Flash de Todo, mas ele não acredita que Todo será capaz de machucá-lo assim. Mesmo assim, a nota especial reconhece que todos os 3 lutadores atingiram 120% do seu potencial. Mahito vomita vários humanos transfigurados em miniatura e os combina usando Soul Multiplicity. Mahito imediatamente ativa Body Repel, criando múltiplas cabeças transfiguradas em forma de cobra que tentam morder os adversários com seus dentes gigantes. Body Repel atravessa o subsolo de Shibuya e chega às ruas acima. Yuji e todos são forçados a se mover e escapar dos ataques aéreos. Este último reconhece que Mahito está contra-atacando Boji e Voji atacando de todas as direções. Ele admite que é hora de eles alcançarem o próximo nível da batalha. Mahito grita para Itadori que é hora de apimentar as coisas, porque essa será a última chance deles se amaldiçoarem.
Perguntando se a maldição tinha se esquecido dele, Todo troca os três de lugar e agarra Mahito e o joga contra o chão. Yuji tenta quebrar a cabeça de Mahito com um chute, mas a maldição desmembra sua cabeça para evitar o golpe. O corpo da maldição de grau especial desenvolve 2 olhos e transforma seu braço em lâminas antes de atacar rapidamente os feiticeiros. Ao mesmo tempo, a cabeça de Mahito desenvolve um corpo separado e fica atrás de sua outra metade para ativar a multiplicidade da alma. Desta vez, Mahito combina almas com rejeição fraca para formar um poderoso humano transfigurado usando o isômero polimórfico da alma. Todo usa Bojivo Ogi para dar continuamente ao seu lado posições vantajosas contra o inimigo. Ele acredita que o corpo de Mahito contém a maior parte do poder, mas a cabeça é a verdadeira dele porque usou a transfiguração ociosa. Antes de tirar o verdadeiro eu de Mahito, Todo tenta tirar o isômero polimórfico da alma. No entanto, para sua surpresa, Todo é subitamente golpeado de lado com um golpe extraordinariamente poderoso. O impacto faz Todo cair em um andar inteiro de um prédio de escritórios. Ele bate do outro lado na estrada, mas consegue recuperar o equilíbrio. O isômero da alma polimórfica confronta o feiticeiro de grau 1, e Todo contra-ataca infundindo uma pedra com energia amaldiçoada e trocando de lugar com ela atrás de seu oponente. Para a surpresa de Todo, um golpe é suficiente para matar o isômero da alma polimórfica. Todo chega à conclusão de que isso pode ter sido o resultado de gastar muitas almas de uma só vez. Os humanos transfigurados eram especializados em ataque. Ainda havia mais 2 humanos transfigurados, e Todo pede perdão por suas pobres almas. Mahito fica aliviado por estar livre de Todo e que agora é a hora de aumentar o poder dos ataques contra Yuji. Ele usa uma versão mais feroz do Body Repel para atacar, mas o feiticeiro evita o ataque e dá um chute em Mahito no ar. A maldição se opõe agarrando a perna de Yuji e jogando-o no chão. Quando a poeira do acidente baixa, Mahito tenta dar continuidade ao ataque. Mahito fica surpreso por nem mesmo 2 isômeros polimórficos da alma terem sido suficientes para parar ou derrotar Todo. Ele não pode transfigurar Todo sem tocá-lo, e Sukuna retaliará se Mahito tentar expandir o domínio. É muito complexo para Mahito excluir Yuji da barreira de um domínio, então ele decide se inspirar em sua batalha com Satoru Gojo. Yuji e Todo ficam chocados quando Mahito de repente ativa a auto-incorporação da perfeição. Eles acreditam que esta ação normalmente seria suicídio, mas Mahito está pronto para apostar em uma expansão de domínio do tipo tudo ou nada em apenas 0,2 segundos. A defesa de Todo contra o domínio era um simples domínio que ele herdou de Yuki Tsukumo. Itadori foi mais rápido, já estava correndo em direção ao Mahito para exorcizá-lo antes de ativar sua transfiguração ociosa. Mas Mahito foi ainda mais rápido, ele já havia ativado sua técnica amaldiçoada. O uso de um domínio inato, além da ativação de uma técnica amaldiçoada, os 2 processos combinados em um só. Um movimento sublime feito por Mahito que enfraquecera devido ao raio negro. Como resultado da ativação da expansão de seu domínio, Mahito entra no domínio inato de Sukuna por um momento. Ele pergunta a Sukuna se este é um espaço seguro e pergunta sobre seu acordo com Yuji. O Rei das Maldições permanece em silêncio, mas Mahito revoga seu tom questionador para desafiar Sukuna. Mahito afirma arrogante que Yuji estará morto antes que o Sukuna possa trocar de consciência com ele e diz ao Rei das Maldições para calar a boca e observar. À medida que a auto-incorporação da perfeição termina, a mão esquerda de Todo começa a transfigurar-se. Yuji se vira para verificar seu parceiro de luta e Mahito derruba no chão enquanto ele está de costas. Todo rapidamente corta sua própria mão, mas isso deixa vulnerável ao espírito amaldiçoado de grau especial que se aproxima. Após ativar a expansão do domínio, a técnica inata do usuário torna-se difícil de controlar. Mahito tomou conhecimento deste fato depois de escapar do colégio Satozakura. Em vez disso, ele ataca Todo com um soco forte aprimorado por Black Flash no estômago. Todo só sobreviveu porque instintivamente concentrou toda a sua energia amaldiçoada para defender do golpe e minimizar o dano. Mahito nota que sua técnica voltou ao normal e Todo não pode bater palmas. Ele decide que é hora matar Todo com uma transfiguração ociosa. O foco de Mahito é repentinamente interrompido quando o colar de Todo cai no chão e abre um pequeno porta-retratos contendo fotos de Yuji Takada. Enquanto seu oponente está distraído, Todo usa a mão de Mahito para bater palmas e ativar o Bojivo Ogi. Todo instantaneamente troca de lugar com Yuji, que atinge Mahito no rosto com outro Black Flash. Todo desmaia e olha para a mão restante enquanto expressa sorte por estar vivo. Itadori diz ao Todo para deixar tudo com ele, Todo agradece e desmaia. Gravemente ferido, Mahito cria um isômero de alma polimórfica para segurar Yuji. Mahito admite que o gorila de topete foi um problema para ele até o fim. Apesar de sua condição debilitada, Mahito acredita ter encontrado a verdadeira essência de sua alma na troca anterior. Yuji derrota o isômero polimórfico da alma e Mahito evolui para seu estágio final de ser, emergindo de seu casulo em sentido.
Mahito ativa a transfiguração ociosa, corpo espiritual instantâneo de matança distorcida. Sentindo-se renascido em sua nova forma, Mahito pede a Yuji que lhe deseje um feliz aniversário. Itadori fica sem entender o que está acontecendo porque a nova transfiguração de Mahito é diferente de tudo que ele já tenha usado. Mahito diz que depois que aprendeu a usar o Black Flash, ele finalmente entendeu a verdadeira e desenfreada alma. Itadori diz que está surpreso, já que Mahito não parece alguém que seguia uma jornada de autodescoberta. Mahito fala que só está começando assim que matar Itadori, ele irá renascer de verdade. Os dois lutadores atacam-se com uma velocidade estonteante para reacender a batalha. Mahito dá o primeiro passo, criando uma onda de choque com apenas um aceno de braço. Yuji se abaixa sob a onda de escombros e ataca com um chute direto que é pego pelos cabelos pretos que se projetam da cabeça de Mahito. A maldição tenta tirar vantagem com um chicote, mas Yuji a bloqueia com o joelho. Ambos os lutadores retornam à posição neutra, onde Yuji é capaz de desviar o soco de Mahito e contra-atacar com um soco no corpo. No entanto, o soco infundido com energia amaldiçoada de Yuji causa absolutamente zero dano. O corpo de Mahito agora está ainda mais duro do que o de Shozo no final de sua batalha de Jujutsu com Yuji. Mahito derruba Yuji e o força a perceber que o espírito amaldiçoado transcendeu seu estado anterior. Eles trocam golpes, mas os ataques de Yuji não conseguem mais atingir seu oponente. Yuji é oprimido e jogado na rua, criando uma cratera gigante com o impacto. A rua desmorona e Yuji cai no fundo da cratera onde vários canos estouraram. Enquanto a água enche o fundo da cratera onde Yuji está em frente a Mahito, Itadori percebe que só pode vencer usando um Black Flash infundido com o máximo de energia amaldiçoada. A perna de Yuji afunda de repente no corpo raso de água que se forma a seus pés. Mahito tenta tirar vantagem, mas não consegue. O grau especial tosse sangue e áreas menores de seu corpo se quebram repentinamente. Yuji atinge Mahito com Black Flash imediatamente após Mahito ativar a expansão de domínio causou sérios danos. Os efeitos duradouros de sua longa batalha estão alcançando Mahito. Yuji bate na perna para acordar, o que leva Mahito a comentar que os dois ainda têm muito no tanque. Mahito ataca seu oponente assim que consegue, levantando um grande volume de água. Yuji se concentra em carregar sua energia amaldiçoada em torno de seu punho e se abaixa sob o ataque de Mahito. Enquanto continua mantendo a mão direita em punho, Yuji desvia o ataque de Mahito. Isso coloca ambos em posição de atacar com a mão livre, com ambos os lutadores prontos para desferir o golpe final e decisivo. Não existe um único feiticeiro Jujutsu que consiga usar o Flash Negro sempre que quiser. No entanto, a habilidade de luta é tão incrível que alguém que estivesse assistindo a luta acharia que poderia usar o Flash Negro quando quisesse. Mahito está tentando antecipar o ataque de Itadori usando o Flash Negro e planeja uma contramedida. Ele pretende transformar-se onde Itadori mirar seu ataque. Itadori está concentrando sua força e energia amaldiçoada em seus punhos, e Mahito planeja contra-atacar, visando o pescoço de Yuji para encerrar a luta. Yuji Itadori se esquiva do ataque perdido de Mahito e se prepara para desferir o golpe final. O espírito amaldiçoado reforça seu lado esquerdo. O punho divergente, que antes era irregular devido aos hábitos de Itadori, agora está sob controle desde a luta contra Shozo. Yuji Itadori pode controlar o punho divergente à vontade. Mahito se prepara para acertar Itadori, mas escuta uma voz no fundo. Todo aparece e pede para o espírito amaldiçoado prestar, porque não tem como ele não saber disso. Não passa de um mero ornamento o ato de bater palmas, nada menos que uma aclamação da alma. Todo usa o braço amputado para imitar bater palmas com a mão restante. Tentando antecipar a mudança, Mahito rapidamente se vira e ataca. Ele acaba não acertando em nada e percebe que foi enganado por Todo pela última vez. Todo pede desculpas e afirma que Boji já está morto. Yuji aproveita o pensamento inteligente de seu aliado e ataca Mahito com um Black Flash imbuído de sua energia amaldiçoada máxima. O impacto do golpe de Yuji é tão forte que cobre seu oponente com uma onda de energia amaldiçoada que expulsa o espírito amaldiçoado da cratera. Mahito está gravemente ferido e sem transfigurações humanas. Itadori se aproxima e diz que Mahito estava certo, que os dois são a mesma pessoa. Ele admite que tentou rejeitar esse pensamento, convencendo-se de que Mahito estava errado. No entanto, isso não importa mais, porque Itadori está determinado a matar a maldição. Mesmo que Mahito retorne como outra maldição, mesmo que mude seu nome e aparência, Itadori o matará novamente, sem precisar de razão ou motivo. Itadori entende que talvez, após 100 anos de sua morte, a razão por trás de suas ações fique clara. Mesmo assim, ele continuará a caçar maldições enquanto puder, pois esse é o papel de um feiticeiro de Jujutsu. A cena se desenrola com Mahito tentando fugir desesperadamente enquanto Yuji o persegue como um lobo atrás de um coelho na neve. Antes que Itadori possa dar o golpe final, seu Dogeto aparece de repente diante de Mahito.
Yuji fica surpreso com a aparição súbita de Geto, que questiona se deveria salvar a maldição. Quando Aoi Todo e Arata Nita chegaram a Shibuya às 23h09, eles foram direto para a plataforma da linha Fukutoshin, onde Satoru Gojo foi selado. Eles encontraram um grupo de não-feiticeiros paralisados, ainda em transe por terem sido expostos ao vazio ilimitado. Nita pergunta se as pessoas ainda estão vivas. Todo vai até o local onde o reino da prisão quebrou o chão e diz que Geto já levou o reino da prisão. Nita fica inconformado com a gravidade da questão, e Todo diz que eles têm que ir porque o objetivo de salvar Satoru Gojo mudou para salvar os aliados e acabar com as forças inimigas. Todo pede para Nita ser rápido porque o seu irmão estaria por perto. Nita fica confuso porque sempre pensou que Todo fosse filho único. Panda usou seu modo gorila para vasculhar os destroços da área em frente ao córrego Shibuya após máximo impacto do meteoro. Ele moveu escombros suficientes para eventualmente localizar Kusakabe. Ele ficou levemente ferido e preso sob os escombros, mas nada que corresse risco de vida. Kusakabe fala sobre a destruição feita por Itadori. Panda retruca dizendo que aquele não é o Sukuna. Kusakabe rebate dizendo que o Itadori tem controle sobre o corpo, e não importa a punição que Yuji receba, ele não vai ficar do lado dele e quer que Yuji Itadori receba a pena de morte. Às 22h36 em Kuala Lumpur, Malásia, Mei provocou Yui sobre compartilhar a mesma cama até que alguém lhe telefonou de volta. Ela revelou a essa pessoa que quase foi morta por Pseudo-Geto e teve que escapar usando a técnica inata de Yui. Ela os aconselhou a vender imediatamente todas as suas ações japonesas e imóveis em Tóquio. Tendo já trocado seu iene, Mei espera que uma possível reação em cadeia negativa ainda possa afetar outras nações desenvolvidas próximas. A economia do Japão é a terceira maior do mundo e poderá sofrer um grande declínio. Mei compartilha essas informações para que possa usá-las como um favor em futuros empreendimentos comerciais. Shozo continuava a ter flashbacks de Yuji em sua vida ao lado de seus outros irmãos. No BF3 da estação de Shibuya, ele decide que precisa ir e saber o que é Yuji e o que é ele mesmo. Yuji age rapidamente, reconhecendo o nome e a aparência de Geto e exige que devolva o Gojo. Geto começa a explicar que nos meados da Era Edo, as pessoas ligavam os terremotos com peixes-gatos e diziam que sua ligação era um mistério. Eles acreditavam que um enorme peixe-gato se movia debaixo da terra e era a causa dos terremotos. Yuji parte para cima de Geto, mas um buraco surge de repente no chão e Itadori cai. No entanto, Yuji cai abruptamente no chão como se o buraco nunca tivesse existido. Itadori fica confuso sem entender o que aconteceu. Geto explica que Yuji pensou que caiu num buraco, mas vendo do seu ponto de vista ele apenas caiu de costas. O poder da manipulação de espíritos amaldiçoados está na quantidade de ataques que pode fazer. Geto diz que tem inúmeros espíritos amaldiçoados de grau 1 ou maior e pode apenas soltar mais um quando a técnica do oponente o supera. É claro que ele não precisa me restringir ao tempo para isso, ele pode apenas lançar um ataque após o outro. Geto demonstra isso em Yuji, usando uma maldição que assume a forma de um enxame de centopeias rastejando para fora de uma teia preta para enredar Yuji. Então a maldição do Bagre abre outro buraco ao mesmo tempo, suspendendo Yuji no ar sem equilíbrio antes de lançar outro ataque de centopeia e esmagar o feiticeiro no chão com grande força. Suedo Geto acredita que Suguru teria derrotado Yuto Kokotsu se seus espíritos amaldiçoados não estivessem divididos para o desfile noturno dos 100 demônios. Enquanto Yuji fica de joelhos ensanguentados pelo ataque, Geto percebe que Itadori não teve nada a ver com aquele evento. Yuji simplesmente exige que devolva de Satoru e o Pseudo-Geto admite que está impressionado com a força do hospedeiro do Sukuna. Mahito tenta desesperadamente atacar Pseudo-Geto por trás, mas sem sucesso. A maldição admite que sabia dos verdadeiros planos de Geto para ele desde que nasceu dos humanos. Geto absorve Mahito enquanto a maldição profere suas últimas palavras. Após condensar Mahito em uma esfera negra, Geto pede a Yuji para continuar discutindo o futuro do mundo de Jujutsu. Pseudo-Geto pergunta a Itadori se ele conhece as técnicas máximas, além do domínio, que são as mais supremas técnicas amaldiçoadas. A técnica máxima de manipulação Uzumaki combina todos os espíritos amaldiçoados que ele absorveu em um só e ataca seu oponente com energia super condensada. Pseudo-Geto começa a rir, e Itadori pergunta qual é o motivo da risada. O usuário da maldição responde que acidentalmente começou a agir como Suguru. Pseudo-Geto volta a falar sobre o Uzumaki, que é uma técnica poderosa, mas ele menciona que ao usá-la, o feiticeiro perde o grande número de golpes à disposição. No início, Pseudo-Geto não achou a técnica tão interessante e pensou que seria apenas uma forma de reciclar espíritos de baixo nível. Itadori não faz nada neste momento. Pseudo-Geto assume que seu pensamento estava errado, e o real valor da técnica só é revelado quando se usa maldições de grau 1 ou superior. Pseudo-Geto engole o orbe negro contendo Mahito, adicionando oficialmente à sua coleção especial.
Enquanto olha para cima, Geto diz que é tolice pensar que ele não notaria Momo Nishimiya flutuando acima dele em sua vassoura, usando uma lanterna como sinal para seus aliados atacarem de longa distância. Noritoshi Kamo é o primeiro a agir, disparando flechas com energia amaldiçoada contra o inimigo. Geto evita as flechas, mas imediatamente percebe uma bala vindo em sua direção. Enquanto um espírito amaldiçoado bloqueia a bala, Geto elogia Mai. Ele gosta que ela tenha usado um rifle de precisão porque é aconselhável usar armas convencionais contra feiticeiros humanos. Quando Miwa se junta à luta, ela se lembra de seu passado. Sua mãe costumava pintar o cabelo de preto quando ela era capitã do time juvenil de basquete. Miwa conheceu seu mentor no ensino médio e decidiu se tornar uma feiticeira de Jujutsu, apesar de nunca ter segurado uma espada de bambu. Ela sempre segurou a katana firmemente, porque não queria ser um fardo para sua mãe e também não queria morrer. Miwa desliza atrás de Geto e ativa um novo estilo de sombra. Ao relembrar suas mãos cheias de bolhas e sangue, Miwa coloca tudo nesse balanço. Ela está preparada para nunca mais usar uma espada e ataca com Bato Sword Draven. No entanto, Geto pega a lâmina com as próprias mãos e a quebra. Imediatamente após negar o ataque de Miwa, Geto ativa Máximo, Uzumaki. Com a técnica sendo divulgada a ele, Yuji conhece o poder de Uzumaki e grita para o usuário da maldição parar. Momo também olha para baixo e se move para salvar Miwa, mas outra pessoa chega primeiro. Uzumaki destrói o solo com uma explosão de energia amaldiçoada supercondensada, deixando uma fissura aberta no solo devido ao impacto. Porém, a técnica não atingiu ninguém e Geto admite que é bom enfrentar alguém com experiência e não esses alunos. Kusakabe foi capaz de usar seu novo estilo de sombra para cancelar parte da técnica amaldiçoada e proteger Miwa. Momo e o Taimi também estão atrás dele com Miwa. Eles estão discutindo sobre estar na frente da batalha, mas sentiram que não tinham escolha diante do perigo apresentado. Ao mesmo tempo, Panda chega ao campo de batalha na sua forma de gorila e verifica se Itadori está no controle do seu corpo. Panda pergunta se Pseudo Geto está com Gojo no reino da prisão. Kamo responde dizendo que é o mais provável e pergunta quem é o usuário da maldição. Panda só pode dizer que é uma pessoa misteriosa que assumiu a identidade de Suguru Geto controlando seu corpo. De repente, Shoso também chega ao campo de batalha, surpreendendo Yuji. Geto lhe dá as boas-vindas, mas Shoso finalmente reconhece o usuário da maldição como um de seus 3 pais. A mãe de Shoso, o espírito amaldiçoado que a engravidou e o homem que atormentou a mãe de Shoso para criar o útero amaldiçoado, Pinturas da Morte. Shoso odiava essa pessoa e agora ela está habitando o corpo de Suguru Geto. Essa pessoa não é outra senão Noritoshi Kamo. Panda e Itadori olham para seu companheiro, mas o Taimi explica que não é o Noritoshi que eles conhecem, existe uma mancha no clã Kamo. O feiticeiro mais maligno da história e se isso for verdade o que está dentro do Geto tem mais de 150 anos. Kusakabe acredita que faz sentido para ele ser alguém com técnicas de barreira absurdas, objetos amaldiçoados e capacidade de trocar de corpo. Pseudo Geto afirma que Noritoshi Kamo é apenas um dos muitos nomes que ele usa. Irado por ter sido manipulado para atacar seu irmão mais novo, Yuji. Shoso corre em direção a Pseudo Geto, mas Uraume o interrompe abruptamente, deslizando ao lado de Geto e dizendo a Shoso para se afastar. Shoso ordena que ela se afaste porque ele é o irmão mais velho de Itadori. Shoso explica que o efeito da técnica amaldiçoada dele é sentir a transformação dos seus irmãos através do sangue, não importando a distância. A morte é a última e maior transformação, e ele teve uma grande sensação da morte de Yuji Itadori. Isso só pode significar que Yuji é o seu irmão mais novo. Para cumprir seu dever de irmão mais velho, Shoso está pronto para proteger Yuji com todas as suas forças. Shoso ativa a manipulação de sangue, convergência, surpreendendo Noritoshi Kamo da escola de Kyoto com o quanto é superior ao seu. Shoso dispara o sangue perfurante, quase atingindo o rosto de Uraume em um piscar de olhos. Uraume fica surpreso com a imensa velocidade do sangue perfurante e mal consegue proteger o rosto. Geto evita o ataque enquanto faz um buraco em uma das mãos amaldiçoadas de energia reforçada de seu parceiro. Shoso balança o fluxo de sangue seguindo a flecha de sangue para atacar Geto. Isso quebra o chão, e Shoso usa o sangue que colocou lá para atrapalhar o equilíbrio de Geto. Eles se enfrentam trocando golpes em combate corpo a corpo. Geto é o primeiro a acertar um golpe significativo e diz a Shoso para não exagerar, pois deveria estar cansado. Shoso responde dizendo que não existe motivo para não dar sua vida pelo irmão mais novo. Panda pergunta a Itadori se Shoso é seu irmão. Yuji responde que não e menciona que quase foi morto por Shoso mais cedo. Panda comenta que Todo também chama Itadori de irmão e pergunta se ele está liberando algum tipo de hormônio para atraí-los ou algo assim. Noritoshi ressalta que Shoso está criando uma agitação da qual eles precisam aproveitar. Com 2 núcleos ainda sobrando, o Panda sai na frente no modo gorila enquanto os outros seguem atrás dele.
Panda ativa sua batida indefensável, mas de repente Uralme ativa sua técnica inata, formação de gelo. Uralme usa Frost Call para liberar uma névoa gelada que congela Chozo, Noritoshi, Panda e Kusakabe. Geto pede que não matem os feiticeiros porque ele precisa de mensageiros. Uralme cura sua mão usando uma técnica de maldição reversa, desencorajando Kusakabe, que considera esses usuários da maldição em um nível totalmente diferente. Chozo usa o fluxo da escama carmesim para aumentar rapidamente a temperatura de seu corpo e derreter o gelo, alegando que não pode segurá-lo. Uralme aparece na frente de Chozo com um dedo congelado apontando para seu rosto e pergunta quanto gelo será necessário então. Yuji, um dos únicos que não estava congelado, chuta Chozo para fora do gelo para salvá-lo de Uralme. Ela pergunta de quem você pensa que é esse corpo. Itadori pergunta a Chozo se ele é aliado. Chozo responde dizendo que não, é somente seu irmão mais velho. Ele até pede a Yuji que tente chamá-lo de irmãozão apenas uma vez. Yuji ignora isso porque percebe Momo Nishimiya voando em direção ao chão em sua vassoura. Momo usa sua manipulação de objetos para lançar a foice de vento. Uralme é capaz de bloquear esse ataque com as próprias mãos com muito mais facilidade do que o sangue perfurante. Com Yuji, Momo e Chozo sendo os únicos ainda móveis, a estudante de Kyoto diz aos outros dois que precisam ganhar tempo para o time. Insatisfeito por precisar de um mensageiro como razão para manter tantos feiticeiros inimigos vivos, Uralme ativa a formação de gelo novamente. Eles afirmam que Yuji sozinho será suficiente e cria uma avalanche. Os pedaços de gelo voadores atacam e congelam Yuji, Chozo e Momo no lugar. Uma segunda onda da avalanche de gelo afiados os ataca de cima, garantindo a morte certa. Sua morte parece garantida até que um misterioso Shikigami aparece de repente para quebrar rapidamente o gelo. A feiticeira de grau especial Yuki Tsukuma aparece no campo de batalha para acompanhar seu Shikigami. Ela diz que já faz um tempo desde o último encontro e pede para Geto responder a pergunta que foi feita tempos atrás: qual é o seu tipo de mulher? Yuki pergunta ao pseudo-Geto se lembra da conversa que tiveram sobre como criar um mundo em que maldições não existam. Ela avisa que não importa o método que ele adote, os humanos sempre avançam para o próximo estágio e que o próximo estágio é acabar com a energia amaldiçoada. Pseudo-Geto argumenta que o próximo passo é otimizar a energia amaldiçoada. Geto afirma que pensou que Yuki abandonou seu método quando Toji Zenin morreu. Ela argumenta, dizendo que voltou para as origens e que, além disso, o método de Geto tem uma grande falha, pois apenas os humanos do Japão podem ser aprimorados através do Tenjin e da otimização da energia amaldiçoada. Um monopólio da energia amaldiçoada no Japão poderia fazer com que outras superpotências mundiais reagissem. O caos que resultaria está muito distante do mundo sobre o qual Yuki e Geto falaram. Pseudo-Geto Ri revela que seu objetivo é completamente diferente do dela. Ele vê os feiticeiros, os não-feiticeiros e os espíritos amaldiçoados como todas as formas possíveis de energia amaldiçoada na forma humana. Ele também acredita que deve haver mais potencial humano. Durante seu tempo como Noritoshi Kamo, ele realizou esse potencial. No entanto, Pseudo-Geto não acredita que suas criações jamais ultrapassam os limites de seu próprio potencial. A única maneira de atingir o seu objetivo é desencadeando um caos que ele não pode controlar. Yuki pergunta para Itadori sobre Mahito e ele responde que o Pseudo-Geto acabou de absolvê-lo. Pseudo-Geto bate a palma da mão no chão, criando um selo gigante no chão. Isso inicia uma ativação remota de uma técnica amaldiçoada surpreendendo Yuji. Pseudo-Geto agradece a Yuji por ajudar Mahito a atingir seu potencial antes de ser absorvido através da manipulação do espírito amaldiçoado. Qualquer técnica adquirida desta forma deixa de melhorar no momento em que seu usuário original é absorvido. Geto acrescenta que ele também queria obter as habilidades de jogo. Yuki pergunta o que ele fez. Geto responde dizendo que usou remotamente a mutação ociosa em dois tipos de não-feiticeiros em que já havia sido marcado: as pessoas que ingeriram objetos amaldiçoados como Itadori e as pessoas com técnicas amaldiçoadas cujos cérebros foram feitos para serem não-feiticeiros como Junpei. Para aqueles que ingeriram objetos amaldiçoados, Geto deu-lhes força para serem recipientes adequados e para aqueles como Junpei a capacidade de usar a técnicas amaldiçoadas embora alguns tenham estado em sono profundo desde que foram marcados pela energia amaldiçoada de Pseudo-Geto. Eles despertarão em breve e lutarão entre si para aprofundar sua compreensão da energia amaldiçoada. Pseudo-Geto comenta que ele escolheu aqueles que participarão do caos e comparou ser como soltar 1000 Itadores. Yuki não acredita que 1000 pessoas serão suficientes para fazer os humanos se matarem. Pseudo-Geto diz que tudo tem uma ordem e ele não cometeria tal equívoco e comenta que as perguntas delas estão perdendo a lucidez. Yuki diz que Geto está irritando A e pede ajuda para Itadori. Yuji diz que não consegue se mexer. De repente, o gelo derrete ao redor de Yuji e de todos os outros que estavam congelados, libertando-os. Pseudo-Geto pergunta o que está acontecendo com Uralme e ela chega à conclusão que foi envenenada.
Shoso diz que seu sangue estava misturado no sangue perfurante, então é claro que é veneno. Momo alerta que não receberam ajuda da Mai e que deve haver mais deles. Yuki diz que seus companheiros estão protegendo Mai, Todo e Arata. Panda consegue se mover e pergunta a Noritoshi se está bem. Ele diz que consegue controlar a temperatura corporal. Tendo ouvido interrupções suficientes, Pseudo-Geto declara que ainda está falando. Os objetos amaldiçoados que ele forneceu foram criados por feiticeiros com quem ele fez votos há milênios. No entanto, esses votos tornaram-se nulos quando ele obteve o corpo de Suguru-Geto. Yuki entende as implicações disso no momento em que Pseudo-Geto anuncia que este é o mundo do futuro. Vários espíritosそうだ。ほら、頑張れ、頑張れ。